Olá, amigos. Estamos vendo mais uma série de acusações de John Textor, o dono do Botafogo SAF, falando sobre manipulação de resultados dos últimos campeonatos brasileiros. O problema é, quem declara que há maracutaia e orientado por quem ele faz isso? Então vamos lá. Primeiro, quem declara que há desonestidade e que tem provas é o investidor americano endinheirado, um homem de negócios inteligente e de sucesso. Textor não é um qualquer, e isso faz com que deveríamos levar a sério suas acusações. Segundo, quem diz a ele que há problemas são especialistas e não sabemos quem são. Se são ex-árbitros que viram ou souberam de problemas, se são jogadores que tiveram esquemas ou investigadores diversos, não se sabe. Se sabe sim que tem uma empresa francesa chamada Good Game que produziu o primeiro relatório a Textor e que foi contratada pela Federação Carioca para monitorar o estadual do Rio de Janeiro. Acrescente-se a isso o fato dele alegar que tem provas por inteligência artificial de que o jogo Palmeiras 5, São Paulo 0, houve manipulação de jogadores tricolores para o placar ter esse elástico marcador. Terceiro item. Tudo que eu disse no item anterior faz eu descredibilizar a primeira fala, onde eu tento levar o John Textor a sério. E é esse o problema. A falta de provas concretas, reais, e que mostrem nomes que cometeram de fato algo errado. Considere, não vemos o nome do árbitro que reclama de propina ter sido divulgado. O Textor disse que tem. Não vemos nomes de jogadores envolvidos em esquema. O Textor diz que tem. Não sabemos como andam as investigações no Ministério Público. E me custa crer que um homem supostamente esperto como Textor acreditaria que a inteligência artificial conseguiria diferenciar erro de jogo com má atuação de atleta com a intenção de desonestidade. Afinal, alguém acredita que em um clássico de tamanha rivalidade como Palmeiras e São Paulo, os atletas perderiam propositalmente de 5-0? Sendo assim, a defesa formada naquele dia pelo goleiro Rafael, os zagueiros Beraldo e Diego Costa, além dos laterais Caio Paulista e Rafinha, em tese, são suspeitos e deveriam ser suspeitos e investigados. Também os árbitros pela declaração anterior de que não houve pagamento desse suposto suborno. E por fim, até o Fortaleza, que foi envolvido no rolo. E cá entre nós, pelo que se escuta de Textor, o mundo conspirou contra o seu time, que não teve um único benefício no Brasileirão 2023. Ao contrário, só prejuízos. E foi por isso que o Glorioso perdeu por diferença de 15 pontos que tinha lá na frente. Ironia à parte, antes de começar o Brasileirão, tudo isso deve ser resolvido. Pois os atores do futebol, os atletas, os árbitros, os treinadores, os cartolas, são suspeitos pela denúncia do Textor. Se não existir nada disso, Textor deve ser punido pela irresponsabilidade da falsa alegação. Eu fiquei pensando, se nenhum dos inúmeros pênaltis polêmicos que vemos em movimento natural se usasse a inteligência artificial para avaliar a lisura da situação, como ela, a inteligência artificial, julgaria o lance? Primeiro, distinguir a casualidade, o movimento antinatural, intencional. Depois, distinguir se o atleta provocou o pênalti propositalmente ou acidentalmente, ou má fé. E depois, se o árbitro marcou certo ou errado, e se errado foi por sacanagem, foi por incompetência. Ufa, né? Se a inteligência humana tem dificuldade de interpretar tudo isso e precisa ainda avaliar as nuances a fim de ter a sensibilidade de compreender a jogada, como a inteligência artificial, fria, mecanizada e sensível, poderia dizer algo? Textor, por fim, será um homem magnífico como desportistas, se provar tudo o que está dizendo. Deveria até ser homenageado pela FIFA, ou algumas daquelas premiações diversas do The Best. Mas, se for apenas devaneios ou uma forma de justificar o vexame do seu time na reta final do Brasileirão passado, e tudo leva a crer que seja isso mesmo, o dono do Botafogo será eternamente ironizado pelo mico cometido. E tenho dito. Até mais.